Está gravando. Eu vou... Então, nós queremos, acho que vamos iniciar, né, Itamar? Vamos. Tudo bem, Vladimir? Eita, tudo bem? Eu estava tentando ver se a gente ia conseguir ainda fazer a live, mas tá complicado aqui. Então, vamos gravar e disponibilizar o link que foi anunciado aí pelo Facebook. Tá. Pelas mídias, não é? Bom, então nós queríamos começar os trabalhos dando as boas-vindas a todos os que estão neste momento online conosco, de fazer o evento online, Conjunturas Brasil para onde vais, e nós convidamos especialmente para este primeiro evento das conjunturas, que já são um evento que nós fazemos normalmente, mas é o primeiro deste ano de 2020. Convidamos, então, para abrir este Conjunturas 2020, o professor Vladimir Safatli, do pós-graduação em Filosofia da USP, e que tem cooperado normalmente com o nosso programa e que queremos agradecer. E a mediação, então, será feita pelo professor Itamar Oliveira, que é do nosso programa e que também é o coordenador da área de filosofia na CAPES. Nosso Conjunturas está previsto até às 19 horas e, então, nós queremos, mais uma vez, dar as boas-vindas às mais de 80 pessoas e nós vemos que os números estão crescendo cada segundo. Então, eu passo a palavra para que o Itamar passe a condução dos trabalhos, por favor. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professor Gemir. Sem mais demora, nós queremos apresentar o nosso convidado, o professor Vladimir Safatli, que gentilmente aqueceu esse convite, que foi até um pouco em cima do laço, mas o professor Safatli sempre se dispôs a participar desses eventos, sobretudo com grande importância para a opinião pública brasileira, nesse momento tão crítico que todos nós vivenciamos hoje. O professor Vladimir é professor titular na Universidade de São Paulo, na USP, onde ele também fez sua formação em filosofia, antes de a graduação e o mestrado, antes de ir para o doutorado na Universidade Paris 8, Saint-Denis, na França, sob a direção do professor Alain Badiou. O professor Vladimir Safatli é autor de inúmeros artigos e livros bastante conhecidos de todos nós. Nós até postamos ali no Facebook o link para a Amazon, onde temos vários desses títulos, muitos deles também disponibilizados em inglês e francês, lembrando O Circuito dos Afetos, O Grande Hotel Abismo, vários estudos críticos sobre a Lacan, sobre a fenomenologia, sobre filosofia da música. Além de ter sido professor visitante em Berkeley, em várias universidades, Universidade da Califórnia, em Berkeley, várias universidades europeias, Paris 7, Paris 8, Toulouse, Louvain, África do Sul. Enfim, o professor Safatli é uma referência internacional na grande teoria crítica que se renova com uma contribuição totalmente original nessa área, com referência à situação brasileira. E, sem mais demora, nós passamos imediatamente a palavra ao Vladimir Safatli, que vai nos conduzir nessas reflexões
sobre a situação do nosso país hoje. O título que foi proposto foi para Conjunturas Brasil, aonde vais? Professor Vladimir, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bem, eu agradeço aí o convite que vocês me fizeram para poder participar dessa discussão, nesse momento tão sensível da vida nacional. Para mim é sempre um grande prazer poder estar em contato com o pessoal da PUC, com o Nitamar, com a Gemir, com quem já tive a oportunidade de ter uma experiência de trocas intelectuais da mais alta relevância para mim, principalmente, né? Então, eu queria primeiro, digamos assim, expressar minha felicidade com isso. Segundo, bem, já entrando na nossa discussão, eu gostaria de apresentar a vocês algumas hipóteses. Elas são hipóteses de trabalho que poderiam servir um pouco para a gente poder iniciar uma discussão. Eu vou tentar falar uma meia hora, alguma coisa assim, para tentar sistematizá-las. E também eu gostaria de deixar tempo suficiente para essa parte que eu acho que é a mais interessante, que é a partilha de um pensamento. Pode botar o fone no ouvido também. Apareceu algum barulho aí. Tá. Mas então, como eu havia dito, deixar um tempo suficiente para que a gente possa fazer esse exercício de uma experiência de pensamento coletivo, que eu acho que é tão importante e necessário nesse momento atual do nosso país, né? Então, eu gostaria de iniciar tentando falar um pouco bem onde nós estamos e como nós chegamos aqui. Acho que essa, pelo menos, é a minha preocupação maior, é tentar entender um pouco de fato o que significa o tempo presente, né, no nosso caso específico, e quais foram as condições para que esse tempo se realizasse da forma possível. O que houve, Viana? Deixa eu achar. Causa em algum lugar. Viana. Por favor, acho que agora deu certo, né? sim. Sim, eu sou solidário com as dificuldades de pais e mães, eu sei que não é nada fácil. Mas vamos lá, voltando um pouco à nossa discussão, eu dito a vocês, meu maior interesse é entender um pouco como a gente chegou até aqui e o que significa aqui, né? E eu gostaria inicialmente de colocar algumas questões, digamos, de ordem. Eu vou ser obrigado a fazer algumas análises um pouco genéricas, mas eu acho que elas são importantes para a gente poder circundar melhor o que é a especificidade do nosso tempo presente. Eu insistiria o seguinte: me parece de maneira muito clara que nada do que está acontecendo hoje é compreensível se nós não colocarmos a nossa situação sob o pano de fundo do colapso e do fim da nova república como um processo político que se iniciou depois da ditadura militar, né? Tem alguém que ainda está com o microfone aberto. Maravilha. Então, e acho que essa é uma questão extremamente importante, porque eu diria, o tempo histórico, e nesse ponto eu seria estritamente hegeliano, o tempo histórico ele é um tempo de contração, né? É um tempo marcado por contração e por repetição. Então, de fato, alguma coisa do nosso país ficou em 1964 e volta agora, né? Quando nós havíamos começado a ver políticos, figuras ligadas à extrema-direita, fazendo discurso como se estivessem no meio de uma guerra, no meio da época da Guerra Fria, né? E alguns ridicularizavam, imaginando que essas pessoas elas eram completamente
anacrônicas, porque elas não viam o que era a nova realidade, já não havia mais comunistas na rua, não havia nada parecido nesse sentido. Acho que alguns não perceberam que, de fato, eles tinham a mais absoluta razão. Havia alguma coisa do nosso presente que estava, de uma certa forma, vinculado a uma luta que ficou em suspensa no passado e que ela voltaria a qualquer momento. É como se ela estivesse, de uma certa maneira, dentro de um espaço latente, né? E que devido a certas circunstâncias específicas, esse latente podia se tornar manifesto. E foi isso, a meu ver, o que aconteceu. Quer dizer, dentro do colapso da Nova República, algumas alternativas se colocavam para o país, e uma delas era, de fato, o retorno daquilo que era anterior à Nova República, mas não o simples retorno, o retorno daquelas lutas. Como se as lutas que tivessem ocorrido naquele momento, elas se repetiriam agora na nossa frente, nos nossos olhos. E aí eu insistiria muito nesse aspecto, porque a Nova República foi, de fato, um grande sistema de conciliação nacional. Ela foi caracterizada por isso, ela foi caracterizada pelos consórcios governistas serem consórcios que eram obrigados a constituir estruturas de apoio que chegavam a 15 partidos. Se nós lembrarmos o que era o governo Dilma, por exemplo, tinha na sua base o Partido Social Cristão, né, desse prócer do Iluminismo Nacional, o senhor Marcos Feliciano, e dos fundamentalistas evangélicos, e o Partido Comunista do Brasil. Tinha comunista, pelo menos no nome até então, agora já não tem mais. Mas, ou seja, simplesmente para mostrar o que significava uma aliança tão heteróclita. Assim. E todas as alianças governistas elas foram heteróclitas, cada uma à sua maneira. Né? E isso, eu diria, esse não é só um traço fundamental da Nova República, mas eu diria que é um traço de uma certa estabilização da política nacional. Desde o modelo Vargas era alguma coisa que, à sua maneira, iniciava esse processo, porque era a associação entre grupos com demandas sociais muito específicas e distintas umas das outras, com interesses também muito distintos uns dos outros, que obrigava o governo a ser um governo de pêndulo, é um governo pendular. O Brasil ele encontra uma certa estabilidade quando ele joga nessa estrutura pendular. Eu diria que, do ponto de vista conceitual, essa pendularidade ela tem um nome. Por mais que nós não gostemos desse nome, alguns não gostem, ainda mais da tradição da minha universidade, quer dizer, essa tópica foi utilizada de uma maneira muito pejorativa e muito pouco analítica, eu acho uma pena, mas eu diria, essa estrutura tem um nome específico, analiticamente determinado, que é o populismo. Né? Que é exatamente, se vocês pensarem nesse modelo do Laclau, demandas sociais que não fazem parte de um mesmo sujeito político, mas elas precisam entrar em uma cadeia de equivalências que converge para um ponto central, no qual você encontra a figura de uma liderança com forte apelo de reconhecimento entre todos os pares, que cria, então, uma espécie de estrutura de hegemonia, mas uma hegemonia frágil. Ela é uma hegemonia frágil. Por que ela é frágil? Porque, como você tem demandas contraditórias entre si, essas demandas elas podem, a qualquer momento, anular umas às outras. E eu diria que o modelo de governabilidade da Nova República foi um pouco esse. Foi um pouco um modelo de gestão da inércia, né, de governabilidade da paralisia. O que tem um lado negativo, mas também tem um lado, digamos, entre muitos parênteses, positivo. Né? O lado negativo é que não é possível avançar muito nas transformações sociais. O lado positivo, de uma certa forma, não é possível também regredir muito nas transformações sociais. Então, vocês percebam, o Brasil chegou, por exemplo, em 2015, como uma espécie de aberração, se vocês pensarem no que é a doxa neoliberal reinante. Era um país que, das 4 maiores empresas, 2 eram estatais, a Petrobras e a BR Distribuidora. Dos 4 maiores bancos do sistema financeiro, 2 eram estatais. Isso, de fato, é uma coisa à parte a China, eu acho que não existe mais em nenhum outro país, das 10 maiores economias, que era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Né? Então, isso era resultado desse sistema, que eu dizia, de grande negociação,
que era um pouco o modelo do regime brasileiro. Só que esse modelo ele chega num limite. E alguns veem isso de uma outra forma, mas eu ainda preservo essa leitura. Esse limite se dá em 2013. E ele se dá em 2013 por uma pressão, eu diria, eu chamaria isso de uma pressão de expectativa, né? Porque a partir de um certo momento, vocês vão lembrar tão bem quanto eu, de todo esse discurso, que era um discurso hegemônico, não só no interior do nosso país, mas era mundialmente hegemônico, era o discurso de que o Brasil seria a quinta economia do mundo. Hoje, agora, em 2020. Social e política. Acho que ainda alguém está com o microfone aberto. Não fala que eu estava ligado aqui. Então, como eu havia dito a vocês, eu tenho certeza que vocês lembram ainda disso, quer dizer, como esse era um tópico fundamental não só da autodescrição do país, mas da descrição do país dentro do horizonte internacional, né? Então, eu acho que alguém ainda ficou com o microfone aberto. Bem, então, como eu estava dizendo, isso vocês podem imaginar, quer dizer, isso cria um sistema de expectativas muito grande em relação à população. Basta lembrar, quer dizer, 2012, 2011, a gente imaginava, nos foi vendido que o país, as grandes cidades do país seriam repaginadas com os grandes trabalhos vindos da Copa do Mundo, vindos das Olimpíadas, todo esse tipo de coisa. Só que chegou um momento que a população percebeu, ela teve a sensibilidade social de perceber que isso não ocorreria. Que esse sistema de expectativas que nos foi prometido seria frustrado, né? E aí a gente entra em um conceito que eu acho importante para entender isso. Você tem vários outros, mas pelo menos do ponto de vista da psicologia social, é o conceito de frustração relativa do Tocqueville. Quando o Tocqueville tenta explicar em quais são as situações que produzem processos revolucionários. E ele tem essa tese de dizer, não, os processos revolucionários nunca são feitos pelas classes mais desfavorecidas. Elas são feitas pelas classes que começam um processo de ascensão e de repente percebem que não vão conseguir realizar. Então, porque eles produzem uma profunda frustração relativa, porque relativa àquilo que elas imaginavam alcançar. Eu lembro, por exemplo, dentro dessas manifestações de 2013, alguns debates que foram feitos dentro do Palácio do Planalto. Minha voz está repetindo. Botou seu microfone. Desmudar. Desmutar. Agora está aberto. Medo. Pessoal, vamos sem som. O anfitrião pode fazer isso até com os novos, ele pode deixar automaticamente habilitado para ninguém entrar com. Professor Vladimir, só clica no seu microfone. Pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Ok, maravilha. Sim. Então, vamos lá. Vamos ver, agora vai dar certo. Como havia dito a vocês, eu lembro de reuniões dessa natureza, onde membros do governo diziam, bem, mas a gente não consegue entender de onde vem tanta insatisfação, afinal de contas, veja de onde as pessoas saíram, onde elas estão. Eu tentava defender a tese de que, olha, esse raciocínio não funciona politicamente.
Ninguém vê de onde saiu e onde está. As pessoas veem onde elas estão e onde elas imaginavam estar. E esse que é o raciocínio fundamental. Isso explica muita coisa. Então, eu insistiria que essa frustração relativa, ela se transformou muito rapidamente em uma consciência tácita do esgotamento do processo de governabilidade que era próprio da nova república. O que gera um desejo anti-institucional muito forte na sociedade brasileira. Esses tópicos do tipo, ninguém me representa, eles não me representam. Isso, na verdade, deveria ser ouvido como a consciência tácita do esgotamento do que era o modo de governabilidade da nova república, né? E todo um certo desejo de que as transformações elas de fato ocorressem. O que aconteceu, a meu ver, é que diante desse processo, a extrema-direita soube sair na frente. Ela absorveu de maneiras não ambíguas, sem ambiguidade alguma, o discurso anti-institucional. Esse discurso de que, bem, tem que destruir tudo isso aí. Ressoando questões, eu diria, elementos do imaginário brasileiro absolutamente profundos e arraigados. A gente está falando de um país que é um país que se constrói a partir de uma lógica colonial da terra arrasada. É o país daqueles que entram aqui e dizem, olha, o que tem aqui? Só tem mato, não tem nada. Entendeu? Então, pode passar uma retroescavadeira por cima. Quer dizer, o processo de desenvolvimento nacional sempre teve essa característica profundamente predatória. Então, eu diria, esse elemento que vê o que está para trás como algo que não existe, que vê que a gente tem um déficit de modernidade, esse déficit de modernidade tem que ser superado através de uma anulação pura e simples de tudo que existiu, ele volta politicamente. Ele volta politicamente. Né? E volta politicamente dentro de uma dinâmica que é uma dinâmica um pouco de não negociar mais sequer a preservação de certas estruturas que dentro desses embates que foram constituintes da nossa história, elas puderam ser construídas. Então, eu insisto nesse aspecto, porque era muito evidente que, a partir daquele momento, a sociedade brasileira ia entrar em processo de extremismos. Ela ia assumir posições cada vez mais extremas. E esse movimento não é um movimento só nacional. A gente vê, é um movimento que se repete no mundo inteiro. E esse repete no mundo inteiro porque é muito provável que os sistemas de coalizão que fundaram a democracia liberal depois da Segunda Guerra, eles também chegaram a um colapso. Você tem um colapso duplo, entendeu? A história brasileira ela entra mais ou menos em colapso das suas formas no momento onde, mundialmente, o processo, digamos, consensual de acordo em torno da democracia liberal, esse processo que fazia com que todos os atores políticos eles organizassem sua dinâmica a partir da tentativa de conquista do centro, como esse processo também se esgota. Então, é claro, como o Brasil não está fora do mundo, não está na galáxia, em outra galáxia, então seria irreal imaginar que esse processo mundial não nos afetaria de uma forma extremamente explícita, como de fato aconteceu. E só que o dado é que, e não por outra razão, a gente vê essa configuração mundial, que é uma configuração de fortalecimento dos extremos. Só que, mais uma vez, também em outras partes do mundo, o extremo que vai na frente é a extrema-direita. E aí vem uma questão que eu acho absolutamente decisiva. Que o Brasil ele aparece dentro desse contexto como um laboratório mundial. Como um verdadeiro laboratório mundial. Um laboratório mundial de uma junção entre ultraneoliberalismo e a extrema-direita de cunhos. E aí eu não teria nenhum... Eu tinha isso aqui, mas pode chamar um... Eu diria que assim, eu não tenho nenhum problema em utilizar esse termo dentro desse contexto. É uma extrema-direita de cunho fascista. E fascismo aqui não é um termo retórico, não existiria, é um termo analítico. Né? Existe uma longa história do fascismo brasileiro e é muito impressionante como essa história foi recalcada por nós. Né? Nos anos 30, a Ação Integralista Brasileira tinha 1.200.000 membros. 1.200.000 membros. Isso está longe de ser pouca coisa nos anos 30. O Plínio Salgado, quando vai ser candidato a presidente em 1955, veja, nós estamos falando 1955,
Ou seja, logo depois do suicídio do Getúlio, toda a comoção do suicídio do Getúlio, depois da Segunda Guerra, um candidato abertamente, declaradamente fascista ganha exatamente 8,3% dos votos, quase 10% dos votos. Então, o que demonstra a resiliência muito clara. Essa resiliência que também faz com que esse setor seja um setor importante no momento da ditadura militar. Não por outra razão, todos os membros da ação integralista que até então estavam em atividade entram na arena. O próprio Plínio Salgado vira deputado por São Paulo, não poderia ser do Estado, né? Por São Paulo como deputado da arena, e ele vai ser, entre outras coisas, responsável por escrever livros didáticos que vão ser adotados nas escolas públicas naquele momento. Então, eu insistiria, essa história, ela se preserva. Ela tem uma série de elementos muito, muito fortes a seu favor no Brasil, né? Entre outros, uma articulação muito importante entre fascismo e colonialismo, né? Ou seja, as técnicas de violência do fascismo, elas são as mesmas técnicas que vão aparecer na Europa dos anos 30. Elas são as mesmas técnicas que os países europeus utilizavam nas suas colônias, né? Não por outra razão, a noção de campo de concentração foi desenvolvida pela Inglaterra numa guerra colonial, a Guerra dos Boers, na África do Sul, certo? Onde os Boers foram o primeiro povo a serem colocados sob a condição de povo em campo de concentração. Se eu não me engano, se eu lembrar dos números, são mais ou menos 25 mil mortos, né? Então, ou seja, essa tecnologia ela passa para o centro, para a metrópole, né? Então, num país que tem essa formação, não é nem um pouco estranho, certo? Que essas técnicas de violência elas continuem no horizonte. A gente está falando de um país, por exemplo, onde a base organizadora da sociedade brasileira é o latifúndio escravagista. Mesmo que do ponto de vista da estrutura econômica ele fique anacrônico, mas do ponto de vista da estrutura social ele é completamente presente. E o que é o latifúndio escravagista? O latifúndio escravagista é um dispositivo de seleção. É um dispositivo de seleção ontológica dos sujeitos, eu diria assim. Seleção ontológica dos sujeitos porque ele constitui uma distinção ontológica clara entre aqueles sujeitos que podem ser elevados à condição de pessoa e aqueles sujeitos que vão cair à condição de coisa. E vocês veem, como, por exemplo, uma pessoa quando morre tem luto, uma coisa quando morre não morre. Ela é um número que se perde, número de uma perda, né? E a gente sabe muito bem como a história brasileira ela é constituída naturalizando essa lógica. Eu diria, em toda a Nova República, todos os governos da Nova República, nenhum viu como uma tarefa política central a decomposição da estrutura necropolítica do Estado brasileiro. Nenhum. Todo o aparato foi consolidado durante décadas e décadas, até a ditadura militar, certo? De extermínio, desaparecimento das classes mais vulneráveis como um elemento fundamental de sustentação da espoliação econômica, vinculado a essa dinâmica. Veja, se você continuar aqui, você cai à condição de coisa, né? E nós vamos lembrar a todo momento que você é visto pelo Estado como uma coisa que se perde, não como uma pessoa que morre. Certo? Isso passa incólume, absolutamente incólume, durante todos esses 30 anos. E volta com muita força quando você tem um discurso fascista em operação, quando esse núcleo necropolítico se espetaculariza. Porque se na Nova República ele tem uma certa, ele tem uma certa dispersão geográfica, né? Ele tá em certas regiões, num dado momento ele se espetaculariza. Eu digo tudo isso, entre outras coisas, para falar, se nós estávamos assentados sobre essas bases, tensas, de tensão social, essas bases de tensão social, elas vão convergir para um projeto claramente enunciado, claramente ideologicamente constituído de revolução conservadora no país. Aquela dinâmica anti-institucional que aparece em 2013, ela só vai encontrar uma resposta, que é uma revolução conservadora.
E esse governo que nós temos, ele é um governo revolucionário. Ele deve ser compreendido desta forma. Não por outra razão, ele não é um governo, ele é um movimento. Ele não funciona sob a lógica do governo, ele funciona sob a lógica do movimento. Quem quiser entender o que é o governo Bolsonaro, eu recomendo que vocês peguem o livro do Franz Neumann, Behemoth, e leiam, porque vocês vão perceber as semelhanças, elas não são contingentes. O que diz o Neumann sobre o que era o Estado nazista? O Estado nazista é um carnaval organizado. Ele não é um Estado homogêneo, ele não é um Estado lei e ordem, ao contrário, ele é uma associação frágil entre vários grupos. Ele diz, você tem o partido de um lado, você tem o exército na matriz prussiana do outro, você tem a grande indústria do outro e você tem a burocracia estatal. São 4 grupos. Esses 4 grupos, eles têm interesses próprios, eles têm lógicas próprias, eles têm dinâmicas próprias. Então, eles estão em contínuo conflito. Só que a única coisa que os une é a guerra. Mas uma guerra que, por ser um elemento de união, ela não pode parar. Ela não tem como parar. Ela tem que ser uma guerra perpétua. Porque quando ela parar, o Estado se dissolve. Porque eles vão se autodestruir. Né? Então, daí a questão, a constituição de um inimigo contínuo, que está não só no exterior, mas também está no interior, né? E do qual que obriga o corpo social a ser depurado continuamente, obriga o corpo social a ser imunizado continuamente num processo interminável e sem fim. Porque é a única maneira de governar. E a única maneira de governar, porque é a única maneira que o Estado tem, que a liderança tem, de justificar por que ela não consegue entregar quase nada do que ela promete. Porque vai se constituindo a figura de um salvador acorrentado. Eu estou aqui lutando contra todo mundo, ninguém está me deixando governar, ninguém está me deixando fazer nada, o Supremo Tribunal não deixa, o Congresso não deixa, a imprensa não deixa, os partidos não deixam, ninguém deixa, eu preciso de você. Mesmo que eu não esteja entregando nada, não consigo entregar nada porque eu não estou conseguindo governar. Então, precisa de mais força. Quanto menos eu entrego, mais força eu preciso. E, claro, um setor da população entra nessa dinâmica. Porque ele está ideologicamente imbuído de que ele é sujeito de um processo revolucionário. Essa é a desgraça da sociedade brasileira. O único setor que acredita em revolução hoje é a extrema-direita. E eles não só acreditam, como eles se autodescrevem dessa forma. Eles constituem a sua lógica dessa maneira. Porque, vejam bem, se o senhor Bolsonaro quisesse governar de verdade, para valer, certo? Ele teria visto essa pandemia como uma oportunidade indescritível. Porque é um pouco como uma oportunidade de guerra, entendeu? A sociedade inteira vai ter que se unificar contra uma ameaça, que ameaça todo o corpo social. Então, qualquer pessoa que tivesse um horizonte de governo falaria o quê? Olha, agora é um momento de baixarmos as armas, de criarmos uma união, todos estão dentro dessa dinâmica, certo? Então, o Estado vai dar condições para que as pessoas fiquem em casa, então você chegaria diante do sistema financeiro, diante do sistema da elite empresarial brasileira e falasse, olha, a gente vai ter que segurar por 3 meses, não tem condição de continuar com esse processo de espoliação, até porque há esse risco geral. Em 3 meses, ou seja, agora ele teria 80% de aprovação. Pura e simplesmente. Só que teria um detalhe, ele teria que governar. O que ele não quer. Ele teria que ser outra pessoa que não quem ele é. Então, ou seja, tudo que aconteceu nesse Brasil nesses últimos meses, eu imagino que todos ficaram surpreendidos, porque ninguém nos seus piores pesadelos imaginaria que a coisa ganhasse essa configuração, demonstra muito claramente. Nós estamos diante de um movimento, não de um governo. E contra isso, eu diria, os outros atores, as outras atrizes políticas da sociedade brasileira, eles não estavam preparados. Ninguém estava preparado para isso. Porque havia saído, de uma certa maneira, da nossa gramática a possibilidade da existência de algo dessa natureza. Só que aí vem uma questão. Essa revolução conservadora, ela é a expressão, como eu havia dito no início, de um experimento social.
Por isso a ideia do Brasil como um laboratório mundial. Eu diria que é um laboratório mundial que mistura então, esta dinâmica fascista com o ultraneoliberalismo. Aí vocês podem dizer, não, mas não faz o menor sentido o negócio. Como assim? Afinal de contas, fascismo do ponto de vista econômico é coletivista. Não existe não existe nenhuma, é completa uma contradição inteira. Não existe o menor sentido. O neoliberalismo nasceu numa luta contrária ao fascismo, né? Haja vista, a partir do final dos anos 30, haja vista o que o Foucault descreve na sua metapia política, por exemplo. Então, eu gostaria de insistir com vocês que essa leitura ela é parcial. Ela é parcial. É claro que, quando a gente fala em fascismo, ninguém está esperando que o fascismo histórico volte tal qual. Isso nunca vai acontecer. Mas eu insistiria que nossas categorias analíticas, todas elas têm uma flexibilidade que nos permite tratar de momentos distintos, predicados, características diferentes, no entanto, uma certa unidade conceitual. Ninguém imagina que a República Romana ia voltar tal qual, né? Ou ia voltar. No entanto, eu insistiria que, bem, isso não nos impede de falar de República Romana, a República Federativa do Brasil, a República Francesa e por aí vai. Então, ou seja, claro que não se trata de descrever, do ponto de vista da experiência histórica, a mesma emergência, mais uma vez. Isso não ocorrerá. Mas você tem elementos e traços bastante distintivos que constituem uma dinâmica fascista em outro contexto histórico-social. E eu lembraria isso por um lado. Por outro lado, eu ainda lembraria o seguinte. Há um debate real e contínuo entre os teóricos do neoliberalismo e o fascismo. Peguem, por exemplo, uma conferência de 1932, do Carl Schmitt, que ele profere diante do que seria bem a Fiesp alemã da época, onde ele insiste na seguinte tese, que era uma tese que era partilhada por ele, pelo Huston, pelo Heller, por todos do ordo liberalismo alemão e, entre outras coisas, pelo Hayek e pelo Mises, que é mais ou menos a seguinte: a República de Weimar foi um Estado total. Né? Ou seja, um Estado total por quê? Porque todos os conflitos sociopolíticos tiveram a mediação do Estado. O Estado está lá, ele está preso pela sociedade civil, ele não consegue transcender a sociedade civil. Então, e é claro, com isso o que acontece, a atividade econômica não consegue se desenvolver, porque ela está presa nessa o Estado obriga, né, as classes que são contrárias à ideia de propriedade privada, ao império da propriedade privada, obriga que eles negociem a todo momento. Então, aí vem o topos neoliberal clássico, né, que é, afinal de contas, a liberdade se resume à liberdade da propriedade. A liberdade de mim mesmo é a propriedade de si. Então, a liberdade como realidade social é a liberdade da livre empresa, a liberdade de poder empreender. Isso permitia um celerado como Hayek, em 1981, em plena ditadura chilena, falar num jornal como é o Mercúrio, uma entrevista que vocês podem encontrar sem maior dificuldade, onde o Hayek, ou seja, no momento em que o Pinochet governa o Chile, ele diz alguma coisa do tipo: olha, eu sou contra ditaduras. É verdade. Mas uma ditadura pode ser temporariamente necessária, né? Eu, particularmente, prefiro um ditador liberal a uma democracia não liberal. Então, está lá. E o que é interessante dentro dessa colocação é que, claro, é a tese da democracia provisória, é a tese da ditadura provisória, que é a tese do Schmitt. Né? Ou seja, a tese de que, não, olha, para que nós possamos produzir a liberdade, é necessário um momento de ditadura. Para quê? Para que você utilize a força de um outro tipo de Estado total. Eles falam de um Estado total qualitativamente diferente, que é um Estado que vai tentar despolitizar a sociedade, vai tentar calar todas as estruturas de luta de classe, para que possa reinar a liberdade, que é essa concepção neoliberal de liberdade. Bem, esse modelo é um modelo que se implementa no Chile. Esse modelo que se implementa no Chile é um modelo que está sendo implementado no Brasil, só que sem o ônus de uma ditadura de golpe militar clássico. Né? Então, você tem um processo meio Mussolini, meio fascismo italiano.
Você entra no governo, você é chamado a compor o governo, você vence uma eleição, e a partir desse momento que você vence uma eleição, você vai criando uma espécie de autoritarismo furtivo, ou seja, que vai minando paulatinamente todo o resto, né? Porque eu diria, não se trata de uma luta contra a democracia, porque eu teria um bemol aí nessa questão, porque eu diria, mas a democracia nunca existiu no Brasil. A democracia brasileira era uma democracia geograficamente organizada. Ela funciona, sei lá, estou aqui em Higienópolis, ela funciona a 15 quilômetros daqui. Passou de 15 quilômetros daqui, é uma outra realidade. Não tem Estado de direito ou qualquer coisa parecida. Nunca teve. E diga-se de passagem, para a gente também nunca foi um problema, um problema que nos impedisse de dormir, né? Então é uma outra questão que seria interessante a gente se colocar dentro de um processo autocrítico. Então, mas mesmo essa democracia racionada, né, e geograficamente organizada, que era própria da sociedade brasileira, ela vai entrando em colapso, até chegar na situação que nós estamos vendo hoje. Ou seja, você não sabe se vai ter um golpe literalmente amanhã. Não sabe se até quanto tempo mais a gente dura, né, dentro de um horizonte que está claro, quer dizer, é um horizonte no qual as apostas vão se dobrando, porque os setores da classe política começam a se degladiar. E desse processo de luta dentro do setor hegemônico da classe política, certo? Uma figura como o Bolsonaro já se demonstrou muito claramente que ela ao se sentir coagida, ele dobra a aposta. Ele nunca recua. Então, no momento que ele mais se enfraquece, é o momento mais perigoso. E como nenhum outro ator dentro da sociedade brasileira atual tem a capacidade de mobilização que ele tem, quer dizer, nós somos uma maioria silenciosa, ele é uma minoria qualificada, então o processo, ele de uma certa maneira, ele corre sem fricção. E é aqui que nós estamos hoje. Bem, era isso, só para a gente poder começar a nossa discussão. Certo. Muito obrigado, professor Vladimir Safatli. Professor Itamar, por favor. Estamos só aguardando para que o professor Itamar se conecte. Eu vou desligar meu microfone para facilitar. Sim. Agora. Sim. Força, professor Itamar. Força. Muito obrigado, professor Vladimir, pela excelente, brilhante e concisa apresentação e diagnóstico da nossa realidade brasileira atual. Nós vamos abrir para perguntas e comentários. Eu já de imediato gostaria muito de ouvir um pouco mais do que você teria a dizer justamente nessa sua leitura, que eu achei muito convincente, da situação atual em termos revolucionários de um movimento e não de um governo,
porque isso ajuda a entender também o próprio movimento do neoliberalismo furtivo, como você mesmo usou o termo da Wendy Brown. E a minha pergunta era justamente nesse sentido, como você veria exatamente também o papel desses protagonistas ou de supostos atores que acabam sendo recrutados pelo movimento, porque isso é muito chocante de ver que muita gente que aderiu, né, alguns que já vinham de um círculo interno do bolsonarismo, mas evangélicos, empresários, antipetistas, etc. Como seria, na sua concepção, a plasticidade da atuação desses grupos? Porque, obviamente, não são homogêneos e podemos pensar em diferentes níveis de coesão e de adesão ao bolsonarismo. Eu gostaria de ouvir, talvez, um pouco de seu diagnóstico nesse sentido, porque muita gente estava esperando que a situação crítica que chegamos atual, né, houvesse alguma ruptura. E, por alguma razão, a gente se surpreende com os números que sempre mantém pelo menos 30% ainda de um apoio que é mantido ao bolsonarismo. Muito obrigado. Obrigado, Itamar. Acho que essa pergunta é absolutamente fundamental. Eu responderia da seguinte maneira. Primeiro, eu diria o seguinte. Eu não acredito que o Bolsonaro vá perder esses 30% em hipótese alguma. Ele pode oscilar a 2 pontos, 3 pontos, mas eu boto minha mão no fogo. Esse número não vai cair. Não vai cair. Porque nós estamos diante de um processo de identificação muito forte e claro, né? E uma identificação que tem todos os cunhos dessas identificações que elas não se dissolvem. Por exemplo, essa identificação da sua base com o líder, no caso do Bolsonaro, é uma identificação de cunho narcísico. Ela não é uma identificação, sei lá, de cunho simbólico, paterno, qualquer coisa parecida. O Bolsonaro não é representação de um pai que vai te proteger, algo assim. Ele é eu mesmo. Ele é como eu. Ele tem os mesmos traços característicos de personalidade que eu mesmo. Inclusive a mesma dificuldade de lidar com certas situações, inclusive a mesma impotência um pouco agressiva, certo? Em relação a certas as explosões de raiva, tal como eu, né? Então, ele responde a uma questão importante para o processo setor da política brasileira, que é o que significa retornar o poder ao povo. Retornar o poder ao povo pode significar duas coisas. Uma é você criar mecanismos para que o povo possa ter um processo de autogestão, e outra é você criar uma liderança que é como o povo. Eu diria, esse é o modelo fascista. Esse é o modelo baseado nesse tipo de identificação. Lembra, o Adorno falava, o Hitler é uma mistura de barbeiro de subúrbio com King Kong. Né? E o lado mais importante é o lado barbeiro de subúrbio. Né? Porque é essa identificação que faz o quê? Não, mas ele é como eu, ele fala como eu, ele tem as mesmas... Ele gosta de miojo em reunião presidencial, quer dizer, ele cultiva isso, mas de uma maneira extremamente astuta, absolutamente astuta. Então, eu acho, de fato, esses 30% não vão cair. Não vão cair. Porque a gente está vendo um processo absolutamente impressionante, que é assim, o que leva o Bolsonaro ao poder é, de fato, uma coalizão heteróclita, onde tem Forças Armadas, Partido da Justiça, né, que era um certo setor do Poder Judiciário, que era um setor do Poder Judiciário, certo? A imprensa, certos setores majoritários da imprensa que compram, num dado momento, a sua candidatura, certo? E o setor financeiro, né? Que vai ter no Paulo Guedes a sua figura fundamental, né? E junto com o agronegócio. O que acontece? Por exemplo, o Partido da Justiça sai da base. E a base não diminui. A imprensa sai da base. A base não diminui. O que sobrou da imprensa do lado do Bolsonaro é pouco em relação ao que é o cérebro da imprensa. Quer dizer, fica o agronegócio,
fica o setor financeiro e fica as Forças Armadas, que elas já deram um golpe, elas já governam o Brasil, elas governam da melhor maneira possível para elas. Já elas têm 45% de ocupação dos cargos de primeiro e segundo escalão, e, no entanto, elas se colocam como um poder moderador racional de um governo irracional. Melhor para elas é impossível, mas mesmo assim ainda pode acontecer mais coisa, eu diria. O que é interessante dentro desse processo é que, para mim, ele repete, por exemplo, se a gente pegar a história do nazismo alemão, o nazismo alemão tinha um setor, a gente pode não gostar de falar isso, mas é verdade, tinha um setor nazista de esquerda, que era do Strasser, né? Que era um setor que vinha das mobilizações sindicais e tal, e que é o primeiro a ser literalmente eliminado. Né? Ele sai, quando o governo sobe, ele sai, e na noite dos cristais ele é assassinado. Ou seja, então você vai... Aqueles que foram... E era interessante, a figura é interessante, porque ele tinha mais presença no partido do que o próprio Hitler. Ele monta o partido. Então, o que acontece? O Hitler ele sobe nas costas dele para depois eliminar. É um pouco o que o Bolsonaro fez. Ele subiu nas costas do Partido da Justiça e, na primeira oportunidade, ele eliminou. Né? E ele fez isso com a imprensa, fez isso com todo mundo. Então, isso demonstra o quê? Eles têm consciência... tem a igreja evangélica, de fato, tinha esquecido esse setor, que são as vertentes conservadoras da religião. Eu não digo nem só a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica ela é mais coesa do ponto de vista ideológico do que a igreja católica, mas os seus setores progressistas não estão lá. Né? As igrejas evangélicas tradicionais, as igrejas protestantes tradicionais, as igrejas luteranas, tal, pode ser muito minoritário, mas é importante também fazer essa distinção. Então, eu diria, esses setores, eu até diria mais... Bem, acho que, claro, se perder as Forças Armadas, aí sim seria alguma coisa inviável, mas isso nunca vai acontecer. Isso absolutamente... o jogo que se acredita, não, mas veja bem, porque há setores descontentes das Forças Armadas... Bem, na ditadura militar a gente tinha ouvido isso, à torto à direito, de que existiam setores descontentes da ditadura nas Forças Armadas contra as linhas hegemônicas da ditadura militar, mas as Forças Armadas nunca se dividiram. Elas nunca vão se dividir. Se o Bolsonaro mostrar que tem força para preservar a sua base, as Forças Armadas continuam até o fim. Muito obrigado. Temos aqui duas perguntas parecidas, do Lucas Mileto. Como vencer o fascismo? E do Aldair Andrade, qual seria o movimento necessário para se romper este circuito bolsonarista? Qual movimento? Acho que as duas são mais ou menos convergentes, né? Então, eu responderia mais ou menos as duas. Eu diria, tem dois grandes modelos que se colocam dentro do debate nacional hoje, né? O primeiro é esse modelo, as grandes frentes. O modelo frente ampla, ou seja, uma grande frente contra a ameaça bolsonarista vinda desde a direita do setor, e aí a direita, porque Dória e Witzel não é nem centro-direita, né? Desde a direita até a esquerda. Né? Eu diria, esse modelo que parece o mais racional, a meu ver, é o modelo mais ineficaz possível. Ele é o mais ineficaz possível por várias razões. A primeira delas é como se a gente comprasse um pouco a ideia de que, então, é a autenticidade e a espontaneidade política do Bolsonaro contra a antiga classe política em toto, todos eles. O que obriga a esquerda a tentar se justificar por que você está junto com pessoas que são absolutamente desprezíveis do ponto de vista político, certo? E que não representam em nada algum tipo de ruptura, digamos, de transformação social. Então, eu acho que pode parecer, nessa dinâmica aqui, que 1 mais 1 dá 2, mas tem certas situações onde 1 mais 1 dá 0 em política. Eu acho que essa é uma situação onde 1 mais 1 dá 0. E eu insistiria também um outro modelo que me parece possível, que é um modelo que a gente já viu acontecer no Brasil. Por exemplo, quando teve o impeachment do Collor, não houve essa discussão sobre frente ampla. A esquerda ela toma a frente do processo, ela mobiliza,
ela coloca as pessoas na rua, ela cria uma dinâmica e aí o resto vem. Aí quando ficou visto que a dinâmica era muito forte, aí veio a centro-direita, veio o centro e aí se criou as condições para ele cair, né? Então, eu de fato acredito que esse seria o único modelo racional dentro desse processo, né? Quer dizer porque contra essa revolução conservadora que o bolsonarismo representa, é necessário algum ator que defenda uma outra revolução. Não alguma coisa do tipo, não, nós precisamos recuperar o nosso Estado democrático de direito, né? Porque os setores majoritários da população vão falar alguma coisa que, por exemplo, eu posso dar um exemplo que me parece bastante significativo. Em 2018, na época das eleições, nós, na Universidade de São Paulo, a gente criou uma série de grupos de trabalho nas periferias para tentar modificar voto, né? E eu lembro muito bem como isso foi, que aconteceu. Deu mais ou menos umas 500 pessoas, né? A gente montou vários grupos, esses grupos foram para a periferia. Uma semana depois, eles voltaram desolados. Isolados, falando... Aí a gente perguntou, por quê? Não, porque a gente foi para a periferia, a gente tentar conversar com as pessoas, dizendo, olha, mas a democracia está em risco. E eles normalmente viravam para a gente e falavam, mas que democracia? E para mim isso é uma abstração, é um termo, não consigo entender o que isso realmente representa. Então aí a gente teve todo um trabalho assim, de criar focus grupos com bolsonaristas para entender qual era a lógica, para ordenar melhor retoricamente a abordagem. Criamos até uma cartilha na época, e aí eles voltaram e o resultado foi diferente. Mas acho que isso deixa um ensinamento muito interessante, que não dá para você fazer uma contraposição ao movimento dessa natureza dizendo, não, vamos voltar para trás. Você tem que conseguir mobilizar o setor majoritário da população, dizendo, não, nós temos uma outra alternativa de transformação. E tem que deixar muito claro qual é ela. E até agora, nada disso é claro. Então, por isso, fica uma situação sem força de mobilização, me parece. Sou Safatli, mais uma questão aqui da Gong Li. Haveria algum autor ou autora da literatura ficcional que melhor represente a nossa conjuntura política desde a ditadura militar até os dias de hoje? Essa é uma belíssima questão, uma questão extremamente complicada, né? Porque talvez a resposta seja difícil. Assim. Do ponto de vista, eu imagino que você esteja falando sobre literatura nacional, né? E a parte, quer dizer, nos anos 70, eu admitiria essa leitura que alguns fazem, que isso que é um pouco a poesia marginal, ela é, na verdade, a expressão muito explícita dos embates de uma sociedade afônica, né? Sociedade que procura, a sua maneira, criar um espaço de expressão da sua singularidade. Ana Cristina César, por exemplo, acho que são autores e autoras que precisam ser lidas sob esse pano de fundo, sob esse contexto. Mas se a gente pensar o que foi a experiência da Nova República, aí essa é uma belíssima questão. O que acontece nesse momento, que do ponto de vista mesmo da capacidade de formalização literária dos nossos impasses, é como se a literatura ela não tivesse comparecido, né? Claro que você tem momentos onde algumas questões vão sendo formalizadas do ponto de vista de uma literatura de qualidade. Cidade de Deus é um caso exemplar nesse sentido, mas há de se reconhecer também que, quer dizer, não há alguma coisa, é difícil falar assim, mas eu acho que é isso mesmo, né? Por exemplo, eu poderia, se você perguntasse para mim, como isso se dá em outros lugares, como isso se dá no Chile, eu conseguiria imaginar imediatamente. A literatura do Bolanho é um exemplo claro do que é uma sociedade à procura da sua elaboração dos seus traumas, do seu passado recente, né? E como isso aparece não só com conteúdo, mas também na forma literária, né? Nessa forma literária de quem procura absorver à sua maneira todas as estruturas formais da escrita dos países
que serão antigas metrópoles, então aquela coisa meio enciclopédica, né? Quase papers em alguns momentos, e uma mistura de romance policial, como se fosse a questão de reconhecer, entre outras coisas, que a torção dessas formas vai ser a única condição, a torção irônica dessas formas vai ser a única condição mesmo de constituir uma voz singular que dê conta, que crie uma certa distância em relação ao que é a violência bruta e traumática do passado recente. E há de se reconhecer. Bem, eu espero estar enganado, se alguém puder me contrapor, eu ficaria feliz, inclusive, né? Mas, a princípio, eu não consigo enxergar isso na literatura brasileira dos últimos 20 anos. Obrigado. Aqui uma outra pergunta do Eduardo Monteiro. Diante dessa ótica das necropolíticas e tecnologias de dominação, você acredita que o atual governo é uma prévia de algo pior a vir ainda no campo político? Sim, esse processo só começou. Esse processo só começou. Como dizia o Benjamin, se a gente perder, até os mortos perderão, né? E porque eu diria, pela primeira vez na história política do país, a extrema-direita está no poder pelo voto. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A gente tem figuras clássicas de direita, como o Jânio Quadros, mas uma extrema-direita desrecalcada, abertamente flertando com a nossa tradição fascista, com tudo aquilo que ela implica de culto da violência, de conceito paranoico do Estado e da nação e da identidade, de indiferença absoluta, a insensibilidade absoluta ao destino das classes mais vulneráveis e desfavorecidas, objetos de violência sistemática da sociedade brasileira, e essa transferência de poder a uma figura que aparece que está além das estruturas, e que pode fazer o que quiser, agir como quiser, transformar em última instância a estrutura do Estado como anteparo para os interesses da sua família, né? Isso nunca ocorreu no Brasil. E nunca ocorreu com essa densidade. Então, eu diria, esse processo ele não termina semana que vem. Esse processo veio para ficar. E é importante que todos entendam isso, porque isso vai nos exigir uma preparação para uma luta que é uma luta contínua e é uma luta longa. Ela não vai se resolver com uma bala de prata, não vai se resolver com algum escândalo, qualquer coisa parecida. Isso não, até com a queda dele, isso não se resolve, porque esse setor da população se organizou ideologicamente. Ele não vai sumir, você não tem como eliminar 1/3 da população brasileira. Então, ele entra como um setor aguerrido da extrema-direita. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, porque isso vai exigir um outro tipo de postura nossa, a meu ver. Uma postura de quem compreende que a gente vive em um país em guerra deflagrada. Não tem outro termo mais. É um país que falhou em todas as suas tentativas de conciliação. E falhou, inclusive, como sociedade. Nós não conseguimos construir nenhuma democracia formal e nenhuma sociedade que tenha como um elemento central, quer dizer, eu seria robesiano nesse ponto. Olha, ou lockeano, se vocês quiserem. Se tem uma função do Estado, é a proteção das cidadãs e dos seus cidadãos. E se tem uma coisa que o Estado brasileiro não faz, é proteger suas cidadãs e seus cidadãos. Isso ficou muito claro, quer dizer, um Estado que, inclusive, com o apoio da sua classe econômica e o apoio de um setor específico da população, é completamente indiferente à morte sistemática dos seus cidadãos e suas cidadãs, que chega a 25 mil mortos hoje, e trata como se isso fosse uma brincadeira, com a previsão de ter pelo menos 150 mil, mas 150 mil nos números oficiais, porque a gente não conta nem as subnotificações e nem as mortes que vão cair, né, que vão cair em outras rubricas, porque não tem teste suficiente. Então, quer dizer, um governo que chega nesse ponto e que tem um amparo do setor específico da sociedade demonstra uma sociedade que fracassou. Então, eu acho que seria importante a gente olhar para nós fracassamos como sociedade. Então, a questão fundamental é por que nós fracassamos e o que é necessário fazer para que nós não fracassemos como sociedade, de uma vez por todas.
mais duas perguntas aqui do Luiz sobre a questão do agronegócio. Então, visto como um dos grupos aliados ao bolsonarismo, como ficaria o agronegócio com essa crise nas relações com a China? E uma outra questão, qual seria o melhor caminho, aqui do Rogério, para a esquerda enquanto organizações partidárias? Tá. Então, acho que a primeira questão, ela toca um paradoxo bastante ilustrativo da situação onde nós estamos, porque, é claro, do ponto de vista econômico, todas as ações feitas pelo governo são completamente suicidas. Porque, com o discurso de que a economia não podia parar, eles conseguiram transformar o Brasil no epicentro mundial do Covid, um epicentro mundial da pandemia. E que significa que, por mais que a gente procure maquiar dados, por mais que a gente procure esconder cadáveres, por mais que a gente procure impedir circulação de informação, o resto do mundo sabe que nós estamos numa posição de centro da pandemia. Então, você pode me perguntar o que vai acontecer daqui a 4 meses, daqui a 3 meses. Basta a gente pensar. Você imagina, os países europeus conseguiram debelar mais ou menos a pandemia, estão saindo das situações de confinamento, estão reabrindo suas fronteiras, e tem um país na América Latina que é o foco, que ainda está com números altíssimos de mortes, e um governo completamente irresponsável, inepto e incapaz. O que vai acontecer do ponto de vista das relações econômicas internacionais? Quem vai querer comprar carne do Brasil, daquele país que está cheio de pessoas infectadas e mortas? O que vocês acham que vai acontecer? Vão levantar um cordão sanitário contra o país. É pura e simplesmente. Então, isso eu acho fantástico. Não que eu acho que esse argumento é um argumento que conta, mas até na lógica deles, a coisa é completamente irracional. Até na lógica de alguém que coloca o princípio econômico à frente, tudo é irracional. Então, isso, para mim, nesses momentos, demonstra uma coisa clara. A racionalidade está em outro lugar. A racionalidade não está na contabilidade econômica. A racionalidade está na dinâmica de uma revolução conservadora, cultural do país, uma transformação estrutural do país, né? que é o que de fato move as ações. Ao invés de a gente falar de uma pura irracionalidade, de um delírio, qualquer coisa parecida, bem, isso é uma coisa que a psicanálise nos lembra, é que se tem uma coisa que não é irracional, é delírio. O delírio tem uma racionalidade que lhe é própria, né? Uma causalidade que lhe é própria. Isso vale para essa situação de delírio social também. A questão é só saber onde está a racionalidade. Essa foi a primeira questão, né? A segunda questão, que era qual o melhor caminho para os movimentos de esquerda. Do ponto de vista partidário, né? Então, eu tenderia a dizer o seguinte, acho que a estrutura partidária brasileira, ela se demonstrou incapaz de lidar com a situação dos últimos 5 anos, né? Isso, em geral, não há nenhuma tentativa de preservar qualquer partido que seja. Eu acho que talvez seja importante colocar as coisas nesses termos, porque o Brasil é um país de energia de revolta enorme. E o problema não é, você não tem uma sociedade passiva. A última coisa que a sociedade brasileira é hoje é passiva. As pessoas, elas se manifestam, elas tentam fazer o que elas podem fazer, só que elas estão numa situação onde, como não tem uma dinâmica de organização por trás, como não tem um processo de incorporação, essa energia ela se esvai. Ela se esvai, né? Então, que dá um pouco essa impressão de que a revolta da maioria fica sem voz. E acho que aí tem uma questão importante, que é, quando um ciclo histórico termina, não são só os seus atores que terminam, né? Não são só as suas lideranças que terminam, mas é o seu modo de organização que termina. E acho que talvez a gente esteja nessa situação dramática, que a gente está sofrendo os piores ataques, tendo que reconstruir a casa, né? E uma casa que está completamente, que desabou, que se decompôs. Eu diria, a meu ver, aí é uma hipótese de leitura, é um elemento a discutir, mas a meu ver o elemento fundamental é que a esquerda brasileira ela se organiza dentro das dinâmicas do populismo de esquerda. E eu acho que o lulismo foi uma figura
exemplar do que a gente poderia entender como populismo de esquerda. Esse populismo de esquerda, ele mostra o seu esgotamento, ele não consegue lidar com as suas contradições imanentes. Eu não compro essa ideia de que, veja, nós fizemos tudo certo, por isso que deu tudo errado. Né? Eu acho, de fato, existiam contradições imanentes no processo, essas contradições elas se explodem, a gente não consegue, de uma certa maneira, lidar com essas contradições ou passar para uma outra fase, que era uma fase onde era necessário, eu diria, uma conscientização mais clara desses princípios de polaridade da vida social brasileira. E até hoje a gente não conseguiu lidar com isso. E a gente fica nessa situação desesperadora, que é literalmente a saída agora vai ser um processo que é uma coisa que nunca existiu na história brasileira. É um processo de baixo para cima. Porque a gente sempre teve uma organização de cima para baixo. Né? Ou partidos que se organizam muito bem durante muito tempo e vão compondo os processos populares, então, sublevação popular, ou acordos de cima para baixo, ou grandes acordos. Agora é um processo que vai ter que ser de baixo para cima. É doloroso, é difícil, é dramático, é muito complicado, mas, bem, pode acontecer. Mais duas perguntas aqui. Quais seriam as principais diferenças entre o Estado necropolítico e um Estado suicida, na medida em que um parece ser duradouro e o outro temporário? E aí, nessa mesma linha, para o Estado necropolítico, haveria como fazer uma aproximação com o que está ocorrendo agora com o movimento negro em Minneapolis, com enfrentamentos da sociedade civil? Poderia ser isso um movimento contra-revolucionário? Tá, bem, sobre a questão da necropolítica e do Estado suicidário, eu insistiria nessa distinção, porque me parece, sim, que com essa dinâmica bolsonarista nos últimos meses, algo novo acontece na história política brasileira. Porque nós temos um núcleo necropolítico em operação no Estado, que cria quase um Estado dual, né, um Estado que não está submetido ao ordenamento jurídico e que age à margem, mas esse agir à margem é o seu agir normal. Né? Quer dizer, não é um Estado corroído por milícias, por exemplo. É um Estado com o qual a existência das milícias ela vira um procedimento natural, normal, é o funcionamento normal. Então, a gente conhece isso muito bem, como havia dito. Isso vem, entre outras coisas, de uma base de organização social de latifúndio escravagista, com a sua violência imanente, com a sua violência necessária. Quer dizer, esse topos da necropolítica foi desenvolvido, me parece, muito para complementar essa discussão sobre a biopolítica, no sentido de que ela não levava em conta qual que era, de fato, a lógica colonial. Né? Os exemplos de colonialismo são praticamente inexistentes, né? Por exemplo, alguém como Foucault, são muito raros, né? Então eles se envolveram uma tal para dizer, não, o Estado colonial mostra uma coisa que é absolutamente importante para entender a racionalidade dos seus procedimentos. É um estado de gestão da violência, da morte e do desaparecimento. Né? Tudo bem. Só que quando você tem, porque essa violência ela é feita em nome da preservação de um setor da sociedade, que é o setor que normalmente detém os meios de produção, ou o setor vinculado pelos serviços à preservação desse meio. Né? Então, quando você tem, isso, digamos assim, é o nosso funcionamento normal. Só que quando você tem uma situação como aquela que nós vimos há meses atrás, quando os setores que defendem o governo, eles vão às ruas, em quase um exercício de autoimolação, fazendo, inclusive, troça e zombaria da morte com caixões, né? Então fazem performance, gente saindo em caixão, todas essas coisas macabras que nós vimos em Brasília, nós vimos em São Paulo, e deve ter acontecido em outros lugares também, certo? Ou seja, a questão que é interessante perguntar é, mas são mortes de quem? Porque não são só mortes do outro, são mortes deles também. Eles também podem morrer. Eu volto a insistir. Boa parte dessas pessoas vieram da classe média, elas têm as informações todas. Existe um princípio animal, que é um princípio de autopreservação. Um princípio no qual, se diante de um risco, você se preserva. Certo? Quer dizer, no mínimo que você deve, essas pessoas que
assumiram esse tipo de bandeira. O mínimo que eu acho que, do ponto de vista do pré-consciente deles, deve operar é, não, olha, há controvérsias. Né? É o mínimo, há controvérsias. Há duas leituras possíveis. Só que eles quiseram não saber sobre outra leitura, nada saber. Eles apagaram. Né? Mas eles apagaram indo contra um princípio quase natural, que é, não, numa situação de risco eu me afasto. Então, e eles assumem uma situação de risco. Eles vão para a rua, eles fazem tudo aquilo que todo mundo viu. Certo? Muitos morreram, inclusive. Depois a gente vai receber informações. Fulano que estava na manifestação XYZ morreu de Covid. Outro morreu. Então, isso indica o quê? Indica que a gente está em uma outra lógica. É uma outra lógica. Não tem como ignorar esse princípio. É uma lógica autossacrificial. Aí eu não tem como esquecer do que a Hannah Arendt fala no Origem do Totalitarismo, quando ela lembra, uma das coisas mais impressionantes do fascismo é que mesmo quando a máquina fascista se voltava contra os seus apoiadores, os apoiadores continuavam apoiando. Então ela fala, por exemplo, desse famoso telegrama 71, que é quando o final da guerra, então o Hitler fala, bem, se a Alemanha perdeu, que tudo pereça. E ele exige que o exército alemão destrua toda a infraestrutura das cidades alemãs, jogando todo mundo para a Idade Média. E aí tem essa leitura que ela faz, que depois vai ser recuperada pelo Deleuze de Guattari, no Platô, quer dizer, que depois vai ser recuperada pelo Paul Valéry, e daí vem a lógica do Estado suicidário, que é ele que utiliza o termo pela primeira vez, ele que cunha o termo. Fala, mas vocês estão percebendo? Aqui é como se fosse a verdadeira realização. A realização não dita, que não podia ser assumida, que era uma realização de que eles sabiam que era impossível realizar o que eles queriam. Então é melhor que tudo pereça a admitir essa impossibilidade de realizar dessa forma. Depois, quando saiu agora essa conferência do Adorno, aspectos do extremismo de direita, um dos elementos mais interessantes é que o Adorno também fala a mesma coisa. Fala, não, tem um delírio de fim de mundo nessa história. Né? Que é um delírio não só da morte de um mundo, mas a morte dele junto com esse mundo. Daí toda essas figuras proto-heróicas, né, que é da autoimolação, no final das contas. Né, e do culto da autoimolação. E eu acho esse elemento, ele é um elemento extremamente sério. Ele não me parece que é um desvario psicanalítico aplicado à teoria social. Não, é um elemento que acho que diz, que explicita um traço profundo do que é um tipo de lógica dessas dinâmicas de movimento. Porque são movimentos que sabem que nunca vão realizar o que eles prometem. Não tem como realizar o que eles prometem. Vão realizar de que jeito? Quer dizer, você vai prometer um processo de benesses de fartura econômica e social. Sim, mas dentro de uma lógica absolutamente concentracionista, que é um retorno dos processos de acumulação primitiva. Quer dizer, é claro que eles sabem que eles vão ter que lidar sempre com um descontentamento social brutal, que eles vêm por todos os lados. E aí vem a segunda questão, quando o colega fala, ou a colega, não sei, fala das revoltas que a gente está vendo em Minneapolis. Quer dizer, alguém como o Bolsonaro sabe que esse é o seu destino, que isso vai ocorrer no Brasil de uma forma ou de outra. Pelo modelo de... Tanto que, eu volto a insistir, é um processo de retorno à acumulação primitiva à bala. Eles acham que eles vão conseguir, por algum tempo, fazer isso, mas não dá para fazer isso por muito tempo. Certo? Imaginar que você não... Por isso que a questão por isso que tudo tem que ser muito rápido, por isso que tem que ser tudo muito acelerado, porque não há tempo mais. Porque não há tempo. Quanto tempo que precisa para que a gente vá ter saque de supermercado nas grandes cidades brasileiras? 5 meses? 3 meses? Certo? Então, acho que eles não fazem essa conta, acho que eles também não sabem. O Bolsonaro falou isso desde o ano passado, quando ele viu o que aconteceu no Chile, no 18 de outubro chileno, falou, não, mas se acontecer aqui, é bala. Se acontecer aqui, a gente não vai deixar isso acontecer. Então, ou seja, já se prepara, porque ele sabe que a tendência é inelutável. O processo de concentração é insuportável, as pessoas se empobrecem, o sujeito fazia 2 anos, ele ia no supermercado, comprava X, agora ele compra meio X. Então, ele vai ficar o quê? Feliz?
Só para constar, foi a pergunta do Diego Varmeling. E agora do Antônio Bastos. Dentro dessa ideia de que trata-se de um governo que sempre dobra a aposta, que radicaliza cada vez que é ameaçado, a ascensão dessa direita liberal moderada parece inevitável no pleito de 22, se vier a ocorrer. Trata-se mesmo de um desgaste planejado de uma figura declaradamente autoritária para que passe em seguida um processo mais delicado de desmonte de direitos? Então, essa é uma leitura que se faz também, quer dizer, que o Bolsonaro seria uma etapa do processo. Só que eu volto a insistir, para isso tem que combinar com o próprio Bolsonaro. Se tem uma coisa que o Bolsonaro mostrou, é que ele não está disposto, em hipótese alguma, a sair de cena. E ele sabe que ele conseguiu criar um modelo de identificação onde os seus apoiadores se chamam bolsonaristas. Ou seja, é uma coisa rara na história brasileira. Você só tem o lulismo. E mesmo assim você não tem os lulistas. Né? Ninguém se fala lulista. Né? As pessoas falam bem, eu sou petista, tem um vínculo ao partido. O caso dele, não, é um vínculo à pessoa. À pessoa. Então, esse tipo de vínculo coloca ele numa posição extremamente privilegiada. É claro que você tem um setor da direita tradicional que finge que não gosta do que ele está fazendo, mas afinal de contas, é sempre bom lembrar, para esse setor, ele entregou o que ele prometeu. Ele havia prometido tomar reforma, ele fez uma reforma previdenciária que acabou com o direito de previdência para setores expressivos da população, sem nenhuma reação. Sem nenhuma reação. Qualquer outro governo que tentaria fazer isso teria colocado o país em polvorosa. Ele conseguiu. Então você acha que eles não soltaram um rojão quando viram a eficácia do Bolsonaro entregar para esse setor rentista da sociedade brasileira o que eles esperam? Então, imaginar que eles vão largar o Bolsonaro para quê? Para uma direita moderada, que vai ter que ficar fazendo negociações, que vai ter que, à sua maneira, também usar a violência em nível menor, eles não têm o menor problema em continuar com o Bolsonaro se ele conseguir ainda preservar os seus interesses. Aí vem uma questão, porque acho que eu acabei não respondendo, sobre o agronegócio. Porque é fato, dentro dessa lógica, onde os interesses econômicos também vão sendo colocados em xeque em certos momentos, sempre acho que o que vale é se perguntar, mas quem é o setor hegemônico da classe econômica brasileira? Eu diria, não é o agronegócio. O setor hegemônico da classe econômica brasileira, o único que tem capacidade de formulação de política é o setor financeiro. E o setor financeiro é defendido a unhas e dentes por esse governo. Ele sabe, o dia que o setor financeiro começar a ter perdas expressivas, acabou o governo. Mas eles vão até o fim para preservar esses ganhos. Então, eu temo que, do ponto de vista de imaginar que vai vir uma direita de gestão, eu temo que não vai ser esse o caso. Aqui mais duas perguntas, professor Vladimir. Que tipo de conservadorismo é esse, então, que nós temos? Do Luiz, e outra aqui do Piaz. Com a mobilização política na rua impedida pelas medidas de isolamento social, quais seriam as possíveis plataformas de mobilização? Tá, eu só pediria uma coisa, se pudesse ser as duas últimas perguntas, porque eu acho que eu não vou conseguir mais. Claro. Totalmente, assim, para mim, claro. Uma pena, eu gostaria de continuar, mas, assim, eu estou no limite. Então, sobre o tipo de conservadorismo, eu insistiria o seguinte, é muito importante, acho que é uma contribuição que a universidade pode dar nesse momento, que é estudar o fascismo brasileiro. Quer dizer, parar de achar que isso é um tópico caricato, né, e lembrar da preservação desse núcleo do fascismo brasileiro durante toda a nossa história, desde os anos 30. Né? Porque me parece que, se a gente quiser entender algo com o bolsonarismo, esse é o espectro natural do problema. Eu diria, o bolsonarismo é muito... Bolsonaro, se ele conseguisse realmente organizar o que ele procura,
a ditadura brasileira vai parecer um parque de diversões. Porque ele representa, não é a ditadura militar, ele representa o porão da ditadura militar. A gente não está falando do Golbery, certo? Você está falando do Ustra, está falando do Silvio Frota, né? Do pessoal que perdeu na ditadura militar, porque os próprios militares achavam que se entregasse uma caixa de fósforo para o pessoal, ele botava fogo em tudo. Certo? Então é sempre, ou seja, o único momento que tem um conflito declarado no regime militar é quando o Geisel tira o Frota, porque o Frota estava organizando ações terroristas, né? Pura e simplesmente. Ou seja, aí teve o assassinato do Herzog, né? Então estava literalmente tentando fortalecer, né? É o que vai dar na história do Rio Centro, tentando fortalecer o núcleo terrorista da ditadura militar, né? Esse núcleo terrorista, ele está hoje no poder. É esse núcleo, né? E como dizia o Reich, no seu Psicologia de Massas do Fascismo, o pior extrato é o extrato médio. Porque o extrato do grande, do oficialato, do generalato, certo? Ele toma uma certa distância da ideologia que ele veicula. O extrato médio é o extrato que acredita. E, de fato, essas pessoas acreditam nisso, né? Então, eu insistiria, é daí que esse que é o horizonte que a gente precisa mobilizar para pensar o que está acontecendo hoje. Aí, sobre a questão das mobilizações, me permita discordar um pouco, porque eu acho que não é nada impossível fazer, veja, mobilizações de rua numa situação terminal em todos os sentidos como essa. Israel mostrou que isso era possível, eles fizeram manifestações que respeitavam princípios de segurança sanitária, 2 metros de distância um do outro. A gente viu manifestações dessa natureza na frente do Palácio do Planalto, dos enfermeiros, certo? Então não tem nenhuma razão para que a gente não faça coisas dessa natureza. Nenhuma razão. E acho, de fato, dentro da situação atual, não faz mais sentido nenhum fazer manifestações virtuais ou qualquer coisa parecida. A gente tem que, de fato, né, respeitando todos esses princípios, fazendo uma organização efetiva e real, ocupar as ruas para derrubar esse governo, antes que ele derrube o Brasil. Muito obrigado, professor Vladimir Safatli. Com essas últimas palavras, vamos nos mobilizar para tanto. Então, todas essas perguntas que foram colocadas aqui vão ser as salvas, vamos enviar depois ao professor Vladimir, e todas as pessoas aqui presentes estão convidadas a aderir a essa mobilização nacional da esquerda que não vai deixar de resistir e ir para a luta, não é? Porque nós sabemos que em todo o mundo acadêmico e na comunidade científica e no país inteiro temos pessoas que, assim como o professor Vladimir Safatli, estão querendo defender a democracia brasileira contra esse assalto do fascismo que já está ocupando o poder há um ano e meio, e nós não vamos ficar de braços cruzados. Então, sem mais demora, eu passo a palavra ao professor Adjemir para encerrar as atividades. Certo. Então, nós queríamos agradecer ao professor Vladimir Safatli pela sua brilhante, instigante exposição com esse diagnóstico e análise sobre a conjuntura nossa atual. E também agradecer ao professor Midamar, que fez a mediação, e aos mais de 180 participantes de nosso evento online. E dizer que nós vamos disponibilizar essa gravação, o link também vamos buscar formas de disponibilizar nas redes sociais. Também queremos comunicar que isto depois será publicado no final das conjunturas, que pretendemos fazê-las semanalmente neste formato. Iremos disponibilizar isso
num e-book, né? Nós vamos fazer a degravação, já contatamos o professor Safatli, que já nos concedeu este direito de transcrição e depois de revisão. Então, nós queremos agradecer mais uma vez a todos os participantes, reiterar o nosso apreço, a nossa estima pelo professor Safatli, e vamos continuar juntos nesta parceria, e desejamos a todos boa luta. Okay. Muito obrigado, então, pelo convite, obrigado ao Gemir, obrigado ao Itamar, obrigado a todos vocês que participaram. Dia 13 de junho a gente vai fazer uma manifestação em São Paulo. Quem for de São Paulo vai saber. Ah, que bom. Muito bom. Muito obrigado, Vladimir. Tudo de bom. Um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau.